Olá, boa noite. Olá, boa noite. Mais de 20 governadores se reúnem com o ministro da Saúde e pedem plano nacional de vacinação contra a coronavírus. E presidente Jair Bolsonaro afirma que diz que a vacina vai ser gratuita e voluntária somente após liberação da Anvisa. E você vai ver também. Em São Paulo, o grupo faz arrastão após operação de limpeza na Cracolândia, no centro da cidade. Meu Deus, cadê a polícia, gente? Inflação sobe em novembro e alta dos preços dos alimentos vai afetar as compras para ceias de fim de ano. Em Minas Gerais, as microempresas estão tendo papel fundamental para a retomada dos postos de trabalho e o reaquecimento da economia. E aqui no Brasil, apostando nas vendas online, as microempresas estão sendo fundamentais para a retomada do mercado de trabalho. Em Minas Gerais, os pequenos negócios foram responsáveis por 7 de cada 10 novas vagas de emprego com carteira assinada. Na loja especializada em lingerie, as vendas durante a pandemia ganharam um novo formato. As peças agora são fotografadas e vendidas online, ao vivo, em lives. O novo jeito de vender atraiu os clientes e, consequentemente, exigiu mais mão de obra. O que foi bom para a Natália, que agora é a nova responsável pelo marketing da empresa. Para mim, foi realmente uma oportunidade. Eu posso dizer que até que caiu do céu, porque realmente eu não estava esperando. E eu me sinto, assim, bem, assim, na verdade, privilegiada, né, e grata por ter conseguido essa vaga, porque eu sei o quanto está difícil. A reabertura da loja física também ajudou a alavancar as vendas em cerca de 30%. Por isso, a Rafaela, a dona da loja, planeja ainda mais contratações. Já tenho uma vaga em aberto. Preciso de um assistente administrativo. Para o ano que vem, eu preciso de mais uma vendedora também. As microempresas foram responsáveis por mais de 30.500 vagas com carteira assinada aqui em Minas Gerais. Segundo o Ministério da Economia, foi o melhor saldo para o mês de outubro dos últimos 10 anos. Os pequenos negócios foram responsáveis por 70% do total de novos postos de trabalho. Principalmente os setores de comércio e serviço, que começam a se preparar para as vendas de final de ano, indicando uma expectativa dos empresários desse segmento em terem uma recuperação das perdas causadas pela crise nesse ano. A Stephanie, que estava desempregada há 6 meses, veio reforçar a equipe de vendedores para o Natal dessa loja de itens de decoração. Durante a pandemia mesmo, eu fiquei preocupada em não conseguir outro emprego, né? Aí eu consegui aqui na época de Natal para ajudar, né? E pretendo continuar. Eu pretendo manter essa funcionária, né? Provavelmente contratar mais uma para me ajudar. As vendas melhoraram muito porque a gente começou a expor o nosso produto de uma forma diferente. E isso trouxe uma maior visibilidade, tanto para a loja, quanto para o comércio físico, quanto para o virtual. Ganhar um carro zero ou uma viagem inesquecível, investindo apenas 75 centavos por dia é possível. É só participar do Festival de Prêmios Realizando Sonhos. Assinando o Rede TV Plus, você pode ganhar prêmios. De segunda a sexta, dentro do A Tarde é Sua e do Alerta Nacional, serão sorteados notebooks. Aos sábados, no Mega Senha, uma viagem no valor de R$8.000. Todo domingo no Encrenca sai um HB20 zerinho. No dia 24 de dezembro, você pode levar uma BMW para sua garagem. E no dia 31, também em dezembro, sai uma viagem no valor de R$15.000. No final da promoção, você pode ser o grande ganhador de uma Mercedes C180. Então, se você já é assinante, continue investindo. E caso ainda não seja, acesse agora redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Tá na hora de realizar os seus sonhos, aqui no Festival de Prêmios da Rede TV. 7 pessoas foram presas em uma operação para desarticular uma milícia no Rio de Janeiro. O grupo é suspeito de comercializar construções clandestinas na região da Muzema, onde 2 prédios desabaram no ano passado, matando 24 pessoas.
A operação da Polícia Civil e do Ministério Público saiu às ruas para cumprir 9 mandados de prisão e de busca e apreensão contra os milicianos em Rio das Pedras e na Muzema, na zona oeste do Rio. Em um condomínio de luxo, no Recreio dos Bandeirantes, os agentes prenderam Tailon de Alcântara Pereira, de 36 anos. Ele é apontado como um dos líderes da quadrilha e filho de um ex-PM expulso da polícia em 2008 por chefiar uma milícia. A investigação também chegou ao núcleo de segurança do grupo, que contava com o policial militar Rony Peçanha de Oliveira, o Caveira, que por decisão da Justiça foi suspenso das funções e teve a arma recolhida. Ele era o responsável pela segurança de todo o grupo. Por ele ter uma expertise no que se refere a ações táticas, ele orientava todos os demais membros da milícia de como se portar no manuseio de arma de fogo, na conduta do dia a dia e as cobranças que eram feitas de maneira armada aos moradores daquela região. A polícia investiga a quadrilha desde o ano passado. O grupo explorava diversas atividades ilícitas nas comunidades da região, como venda ilegal de serviços, cobrança extorsiva de segurança e construção imobiliária clandestina. A polícia já havia recebido informações de construções irregulares na região quando 2 prédios desabaram em abril de 2019, na Muzema. O desastre no condomínio das Figueiras deixou 24 mortos. Os edifícios foram erguidos de maneira irregular por milicianos que controlam a comunidade. Vem se tornando uma constante a milícia contratar engenheiros e arquitetos e investidores para atuar no ramo imobiliário, considerando o lucro exorbitante dessas obras, já que eles não pagam imposto. O terreno, muitas das vezes, é grilado e assim eles conseguem ter altos lucros com essas vendas irregulares. Uma caçada a criminosos suspeitos de exploração sexual infantil foi deflagrada hoje pela Polícia Federal em 5 municípios do Rio de Janeiro. Agentes da PF cumpriram 6 mandados de busca e apreensão. Os alvos da operação são suspeitos de produção, posse e compartilhamento de imagens de violência sexual contra crianças e adolescentes. Em Campos dos Goitacazes, no norte fluminense, um homem foi preso em flagrante por armazenar conteúdo pornográfico infantil. Houve a colaboração, a cooperação da Interpol de Roma, que encaminhou uma informação, uma notícia oriunda da Unidade de Crimes Cibernéticos de Milão, que tinha identificado que um usuário brasileiro compartilhava com demais pessoas ao redor do mundo arquivos dessa natureza ilícita de violência sexual contra crianças e adolescentes. Policiais também entraram em um apartamento na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, e apreenderam HDs, celulares e computadores. Serão encaminhados para a perícia para fazer uma análise aprofundada de todo o material. Identificar não só as vítimas, bem como outros abusadores sexuais e também outros crimes possíveis praticados. Em um mês, esta é a 4ª operação da Polícia Federal no Rio para combater o compartilhamento de gravações de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A expectativa por uma vacina contra a Covid-19 é grande, mas um outro imunizante vai começar a 3ª e última fase dos testes. É a vacina contra o vírus HIV que causa AIDS. A Universidade de São Paulo e mais 2 centros de pesquisa aqui da capital paulista estão procurando voluntários. A vacina chamada Mosaico começou a ser desenvolvida há 5 anos na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e já passou por várias etapas. Durante as primeiras fases de testes, macacos foram vacinados e produziram uma resposta imune ao HIV. A vacina reduziu em 67% as chances de contágio do vírus. Segundo o Ministério da Saúde, atualmente, cerca de 920 mil pessoas vivem com HIV no Brasil. 89% delas foram diagnosticadas, 77% fazem tratamento com antirretroviral e 94% das pessoas em tratamento não transmitem o vírus por via sexual, por terem atingido uma carga viral indetectável. Além dos estudos realizados com voluntários aqui no Brasil e nos Estados Unidos, testes também estão sendo feitos em outros países da América do Sul, da Europa e da África. Este médico infectologista que participa da pesquisa aqui no Brasil explica que a técnica do estudo consiste em injetar informações genéticas do HIV em um vírus inofensivo aos seres humanos e, assim, gerar uma resposta imune ao organismo. Uma vez infectado por esse adenovírus 26, o vírus vai produzir não só as suas proteínas, como também as proteínas do HIV, daqueles genes que haviam sido enxertados. E assim é disparada uma resposta imune contra o HIV, sem que a pessoa nunca tenha encontrado com HIV na vida.
e em outro momento da vida dela, se ela encontrar com HIV, ela já terá uma imunidade que a protegerá. Nesta terceira e última fase de testes, parte dos voluntários receberá o imunizante e a outra placebo. Podem participar desta etapa homens gays, bissexuais e homens e mulheres trans que tenham entre 18 e 60 anos de idade e que não tenham contraído o vírus. Os interessados podem procurar a Faculdade de Medicina da USP, o Hospital Emílio Ribas ou o Centro de Referência Vila Mariana. Diagnosticado com o HIV na década de 90, o Caio está na expectativa pelo imunizante. Apesar da vacina ser apenas para pessoas que não possuem o vírus, ele acredita que ela trará muitos avanços para tratamentos já existentes. Falaram que eu ia morrer com 6 meses, com 5 anos, eu estou há 30 e ainda tenho pretensão de viver muitos e muitos anos, né? E agora com essa vacina que está vindo aí, show de bola, só tem a melhorar. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, emitiu um alerta sobre um possível primeiro caso positivo no Brasil de Candida auris, um fungo resistente aos principais medicamentos e responsável por causar infecções hospitalares. Segundo a Anvisa, o fungo foi identificado na ponta do catéter de um paciente internado na UTI em um hospital da Bahia. A amostra foi analisada pelo Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia e pela Universidade de São Paulo. Para acompanhar o caso e prevenir um possível surto, foi organizada uma força-tarefa da Vigilância Laboratorial do Fungo em todos os serviços de saúde do país. Governadores de mais de 20 estados pediram ao governo federal para que seja estruturado um plano nacional de vacinação contra o novo coronavírus. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, se comprometeu a comprar todas as vacinas que forem autorizadas pela Anvisa, independente da origem. A reunião foi realizada no Palácio do Planalto. Por mais de 3 horas, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ouviu as demandas dos governadores, que participaram presencialmente e de forma virtual. A principal cobrança dos representantes estaduais era que o governo federal se comprometesse a coordenar a compra e a distribuição da primeira vacina contra a Covid-19, que for aprovada pela Anvisa. Temos que ter um plano nacional. O pior que pode acontecer no Brasil é não ter um plano nacional. Além disso, não dá para esperar, como saiu divulgado há poucos dias, um plano que prevê até o final do ano. Não, a primeira dose a gente tem que aplicar, se for até abril, melhor. Se a gente acertar o passo agora em dezembro, começar a vacina em janeiro, é possível até abril a gente vacinar os brasileiros e brasileiras. Além de se comprometer com a aquisição das vacinas, independentemente da origem delas, o ministro da Saúde também garantiu a agilidade na análise de vacinas que já tiverem sido aprovadas por agências de vigilância sanitária internacionais. Com o avanço da vacina da Pfizer, que começou a ser aplicada hoje no Reino Unido, o Ministério da Saúde começou as negociações para a aquisição de 70 milhões de doses do imunizante. Segundo a pasta, o acordo está avançado e deve ser finalizado esta semana. Em outra negociação, o governo já tinha garantido a compra de 260 milhões de doses da vacina da Universidade de Oxford, que é desenvolvida em conjunto com a Fiocruz. Segundo o ministro, ela deve ser autorizada pela Anvisa no final de fevereiro, 60 dias depois de um pedido de autorização. De qualquer forma, qualquer que seja a vacina, as doses só chegarão em 2021. Em um momento da reunião, o tom da discussão subiu entre o governador de São Paulo, João Dória, e o ministro da Saúde sobre uma possível aquisição da vacina chinesa Coronavac, produzida em parceria com o Instituto Butantan. Após o encontro, o ministro fez um pronunciamento minimizando o desentendimento. Pazuello disse que o critério para a compra de qualquer vacina será o mesmo. Ressalto aqui que qualquer vacina vai precisar comprovar sua eficácia, segurança e ter o registro da Anvisa para ser aplicada. Não abrimos mão disso. Qualquer vacina que nós tenhamos acesso, fabricadas no Brasil ou importadas, que sejam disponibilizadas para nós e que tenha o registro da Anvisa, será alvo de contratação do governo federal. Não existe essa discussão. Isso aí é uma discussão criada.
Hoje, o governador do Maranhão, Flávio Dino, recorreu ao Supremo Tribunal Federal pedindo autorização para comprar a vacina chinesa, mesmo sem o aval da Anvisa. E por uma rede social, o presidente Bolsonaro disse que vai disponibilizar vacinas de forma gratuita e voluntária, mas isso somente depois que houver provas da eficácia e o registro do medicamento. Bolsonaro escreveu ainda que vai trabalhar para proteger a população, respeitando a liberdade, sem fins políticos e sem colocar a saúde de todos em risco. Especialistas da Organização Mundial de Saúde descartaram a necessidade dos governos obrigarem a população a se vacinar contra a Covid-19. O argumento da entidade é que antes será preciso convencer a população sobre a importância dos dados científicos alcançados e os benefícios que a vacina pode oferecer. O presidente Jair Bolsonaro comentou com apoiadores na porta do Palácio da Alvorada a declaração dada pela OMS. Presidente, o senhor viu que a OMS é contra a obrigação da vacina? Até que enfim, a OMS começou a acertar, né? Vamos agora aos números da Covid-19 no Brasil. Hoje o país tem 5.854.000 recuperados, outras 642 mil pessoas continuam em acompanhamento e o número de mortes pela doença já passa de 178 mil. O Ministério da Educação definiu a data para a volta das aulas presenciais nas universidades públicas. Será no dia 1º de março. A decisão foi publicada ontem no Diário Oficial da União. A portaria recomenda ainda que, para a realização das aulas presenciais, as instituições deverão observar os protocolos de segurança contra a Covid-19, como o uso de máscara e também de álcool em gel. Hoje é dia da Nossa Senhora da Conceição, uma das santas mais adoradas do Recife. Por lá é feriado e, para evitar as aglomerações, as celebrações foram adaptadas. Mesmo assim, uma multidão tomou conta do Morro da Conceição, na capital pernambucana. Uma devoção que atrai milhares de católicos. Todos os anos, eles sobem o morro do antigo bairro de Casa Amarela, na zona norte do Recife, em direção ao Santuário de Nossa Senhora da Conceição. Hoje, no feriado municipal dedicado à santa, a tradição de 116 anos foi adaptada à nova realidade. O acesso ao santuário foi controlado e reduzido em 60% da capacidade. A multidão formou filas para acompanhar as missas com segurança e distanciamento social. Entre uma celebração e outra, os bancos foram sanitizados. Para não causar aglomerações, neste ano não houve programação cultural e as procissões em homenagem à santa também foram canceladas. E como nem todos puderam estar aqui presentes para acompanhar as missas, as celebrações foram também transmitidas ao vivo pelas redes sociais. Um recurso para garantir que os fiéis no dia de hoje não deixassem de fortalecer a espiritualidade em tempos tão difíceis. Aos pés da santa, Lohraine, de joelhos, veio agradecer e pedir pela graça que há muito tempo espera. Um emprego de carteira assinada. Que ela me conceda a graça aí de um trabalho na minha vida, né? Enquanto eu não conseguir, eu vou estar sempre pedindo a ela, até eu conseguir minha graça. Por todo o santuário, demonstrações de muita fé. Fé que faz Dona Jael ter certeza de que dias melhores virão. Eu agradeço todo dia. Rezo todo dia o terço para ela e agradeço todo dia. Para a gente chegar bem na velhice, a gente tem que fazer isso. Somente isso. Usuários de drogas que frequentam a região da Cracolândia, no centro de São Paulo, promoveram um arrastão contra motoristas e pedestres que passavam pela região. O repórter Guilherme Lopes está ao vivo, tem mais informações para a gente, né, Guilherme? Conta para a gente como é que tudo isso começou. Boa noite para você. Oi, Gabriela Augusto, boa noite a todos. Olha, foi uma confusão que deixou muita gente assustada, viu? E tudo isso começou por volta da 1h da tarde, segundo os registros. E de acordo com a polícia, foi após uma ação da prefeitura para remover restos de materiais de demolição ali do entorno da Cracolândia, do ponto principal. Esse serviço era apoiado pela Guarda Municipal, que tentou afastar os usuários da Cracolândia para outro lugar. E de acordo com a prefeitura, um grupo de usuários acabou entrando em confronto com os guardas civis metropolitanos. A partir daí deu início à confusão. Esses usuários dependentes químicos se espalharam pelas ruas do entorno da Cracolândia.
E os motoristas que estavam parados no trânsito, porque era bem no horário de almoço, muita gente estava indo para casa, outras pessoas estavam indo para o trabalho, acabaram parados no trânsito. E as imagens mostram isso e como foi essa confusão. Ali na esquina das avenidas Duque de Caxias com a Avenida Rio Branco, muitos motoristas ficaram parados no trânsito sem conseguir sair para os lados. E os veículos acabaram depredados pelos usuários que estavam com pedaços de paus e pedras. Outros usuários tentaram quebrar os vidros para furtar os objetos que estavam no interior dos veículos. E é claro que os motoristas ficaram assustados com tudo isso e a gente percebe pelas imagens. Essas imagens que foram gravadas pelos moradores do entorno do alto dos prédios. Os motoristas, para tentar fugir de toda aquela confusão, muitos tentaram dar marcha ré, outros subirem calçadas. A Polícia Militar informou que conseguiu controlar o tumulto no meio da tarde com o uso da força tática. O policiamento segue reforçado na região e a Prefeitura informou que essa ação estava previamente combinada. De São Paulo, Guilherme Lopes para o Rede TV News. Com a inflação dos alimentos em alta, muitos brasileiros terão que repensar a ceia de Natal e Ano Novo. Mais uma vez, em tempos de crise, será preciso usar a criatividade na cozinha. Silene vai ao mesmo mercado toda semana e compara os preços. Com a chegada das festividades e tanto aumento no valor dos produtos, o jeito é procurar pelas promoções no folheto. Tem que começar já a pensar em outros meios, né? Substituir uma coisa por outra, mais barata. Não dá para fazer como antigamente, né? Que a gente fazia a mesa farta, agora vai diminuindo. Impulsionada pelos preços elevados dos alimentos, a inflação avançou 0,89% em novembro, na comparação com outubro. Essa é a maior alta para o mês desde 2015, quando o indicador ficou em 1,01%. Os dados divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerado a inflação oficial do país. No ano, a alta acumulada da inflação é de 3,13%. E no acumulado dos últimos 12 meses, a inflação já está em 4,31%, acima da meta do governo para este ano, que é de 4%. Entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE, o de alimentos e bebidas foi o que apresentou a maior alta, 2,54%. Dos alimentos, os itens que mais têm pressionado a inflação são o arroz e as carnes, que no último mês tiveram uma alta de 6%, o óleo de soja, que subiu 9,24%, o tomate, com uma elevação de 18,45%, e a batata, um aumento de quase 30%. E aí, para preparar as ceias do fim do ano, fica complicado. A gente costuma fazer bacalhau, né? Olha o preço do bacalhau. Fui ver, você viu quanto está o quilo? R$ 99,00 o quilo. Já pego o papelzinho na entrada lá e vou vendo as promoções. Aí substitui o peru pelo frango, não é mesmo? A uva sem caroço com caroço. Segundo o IBGE, o aumento da demanda, já que as famílias estão cozinhando mais em casa durante a quarentena, e a restrição de oferta no mercado num contexto de câmbio mais alto, que estimula as exportações, motivaram a alta na inflação. A ceia vai ficar comprometida? Um pouco. Esse ano vai ficar um pouco comprometida, mas a gente vai procurando promoção em um mercado, em outro mercado, nas feiras também. E daí a gente vai se mexendo para ver o que a gente consegue fazer. E um spray desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de Campinas, no interior de São Paulo, consegue neutralizar o coronavírus por 48 horas após a aplicação. A descoberta promete uma proteção extra às máscaras e também aos EPIs usados por profissionais da saúde. Engenheiros químicos e biólogos da Unicamp desenvolveram o Spraycov, um líquido capaz de inativar o novo coronavírus. A ideia não é deixar de lavar as mãos, não é deixar de utilizar as máscaras, né? Mas ela pode dar à máscara um tempo de vida em termos de atividade também, que não seja somente uma barreira física contra as gotículas que contenham vírus, né? Essa barreira também teria uma ação de liberar esses componentes que fariam então a destruição da capa mais externa do vírus. O spray pode ser usado em diversas superfícies, inclusive nas máscaras de algodão. Os cientistas que criaram o produto garantem que o tecido fica blindado contra o vírus
por pelo menos 2 dias. Nesse período, a máscara não precisa ser lavada. A eficácia desse produto foi testada, então, que ela inativa 99,99% dos vírus assim que ela entra em contato, né, em até 1 hora. E também essa camada protetora que se forma, uma vez que se aplica esse material, esse produto, tem essa eficácia persistente durante vários dias, né? O spray tem um custo baixo de aplicação, apenas 2 centavos por máscara. Mas para uso em larga escala, os pesquisadores ainda procuram empresas parceiras que possam licenciar a tecnologia e levá-la ao mercado. Pesquisadores acreditam que a descoberta também possa ser usada contra outros tipos de vírus, como o da influenza. Eu acho que é mais um exemplo de como a ciência é importante, né, para o desenvolvimento de um país e para a solução de problemas diretos para a comunidade, né? A chuva que atingiu São Paulo na tarde de hoje provocou alagamentos em diversos pontos da cidade. O temporal provocou queda de mais de 100 árvores. Durante 2 horas, a cidade de São Paulo ficou em estado de atenção para alagamentos. E eles vieram. A Zona Oeste foi uma das áreas mais afetadas. Esta rua, na região da Pompeia, foi tomada pela água e um carro ficou submerso durante a tempestade. No mesmo bairro, 2 árvores caíram e atingiram 2 carros. Ninguém se feriu. Segundo o Corpo de Bombeiros, mais de 100 chamados para a queda de árvores foram atendidos. Veja agora a previsão do tempo com Igor Silveira. Olá, boa noite. A zona de convergência do Atlântico Sul deve manter o tempo instável e com chuva forte e volumosa entre a região norte e o sudeste. E hoje os moradores de Nova Friburgo, que fica na região serrana do Rio de Janeiro, amanheceram com um temporal, vários rios transbordaram e as ruas ficaram alagadas. A Defesa Civil entrou em estado de alerta por causa do grande volume de chuva. Amanhã chove com bastante intensidade em áreas do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Espírito Santo. Em São Paulo, o tempo fica instável e chove no período da tarde. Já no Nordeste, o sol aparece no interior e pode ter uma chuva rápida e fraca no litoral e também no sul da Bahia. Na região norte, o dia será cinzento, carregado e com chuva acompanhada de trovoadas e rajadas de vento. Mesmo assim, a temperatura segue alta e a máxima em Manaus pode chegar aos 32 graus. No sul do Brasil, o dia será claro e em Porto Alegre, os termômetros ficam na casa dos 27 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. Mesmo em tempos de crise, as lojas de artigos de decoração não têm do que reclamar, viu? As vendas de produtos natalinos prometem superar as expectativas. Esta loja de decoração de Belo Horizonte sempre vende artigos de Natal nesta época do ano. Desta vez, na contramão da crise provocada pela pandemia, a proprietária decidiu ampliar o negócio e alugou um novo espaço. Eu acho que pelo fato das pessoas estarem mais em casa e no final do ano ter aquela esperança realmente de encontrar os familiares, os amigos. O que mais tem chamado a atenção até agora é o aluguel de árvores de Natal já decoradas. Está melhor. A procura está maior. A gente ainda está no inicinho do mês e eu já aloquei o mesmo tanto das árvores do ano passado. Então eu acredito que vai ter um aumento assim de, sei lá, uns 20% ou talvez até mais. Essa rede de lojas de decoração aqui da capital mineira também aposta num crescimento das vendas nas próximas semanas. Esse ano, mais 2 unidades foram inauguradas e 30 funcionários temporários contratados. Fomos surpreendidos, né, pelo volume de faturamento, por exemplo. Por quê? Porque nota-se que as pessoas estão gastando mais com coisas para o lar, né, com coisas para mesa posta, para decoração, né? Uma pesquisa feita por uma empresa de monitoramento de mercado e consumo mostra que, por causa da pandemia, quase metade dos brasileiros desistiu de viajar ou de passar o Natal em bares e restaurantes. 79% disseram que vão comemorar em casa só com a família. E, pelo jeito, vão caprichar na decoração. A gente está percebendo que as famílias estão mais unidas por causa da pandemia. Então, eu acredito que eles vão decorar mais. Para receber ou para não receber, a gente quer estar com a casa bonita no Natal, né?
E com tantas opções nas lojas, os consumidores enchem os carrinhos para deixar a casa iluminada e enfeitada na data mais esperada do ano pelo comércio. A gente tem esperado boas vendas, o pessoal tem procurado bastante e eles têm buscado novidades também. A gente está saindo bem menos do que antes, então a gente tem de fazer o ambiente em casa mais aconchegante. As quartas de final da Libertadores começam hoje com o Palmeiras em campo contra o Libertad do Paraguai. A música não poderia ser mais propícia. É neste ritmo paraguaio que o Palmeiras chegou no país para o jogo da Libertadores da América. Uma torcedora até gravou um vídeo, mas não do time todo. É que o Palmeiras tem 7 desfalques, entre eles o técnico Abel Ferreira. Pelo menos o zagueiro Gustavo Gomes vai estar em campo para uma partida especial. Também vai ser um jogo especial para mim, porque vou enfrentar a Libertad, onde eu comecei a minha carreira. Especial também é a campanha do Alviverde nessa competição. Foi a melhor equipe na fase de grupos, com 5 vitórias e 1 empate. Foram 16 pontos conquistados. Cada jogo tem uma história e cada jogo é um jogo. Uma história que também se constrói a cada campeonato. Com certeza, Palmeiras, tá certo? Palmeiras nesse grupo. Grupo C caiu. No sorteio na sede da Federação Paulista, o Palmeiras caiu no grupo C no Campeonato Regional do ano que vem. Estará ao lado de Ituano, Novo Horizontino e Bragantino. Olha quem encabeça o grupo A. Não tem problema nenhum. O Corinthians é maior que isso. O presidente aqui está sorteando o Corinthians. O Corinthians vai estar ao lado do Santo André, da Inter de Limeira e do Botafogo. O São Paulo caiu no grupo B, com Ponte Preta, Ferroviária e São Bento. E no D sobrou ele, né? O último a ser sorteado. Fortinho aí, o Santos no grupo D, hein? O Peixe disputará a vaga com Mirassol, Guarani e São Caetano. O Paulistão começa no dia 28 de fevereiro, 4 dias depois de acabar o Campeonato Brasileiro. A fórmula de disputa vai ser a mesma do ano passado, com uma novidade: a presença da tecnologia. O VAR vai estar disponível em todos os jogos do torneio.